Olha aí, ó. O papel que a Fiocruz desempenha, basta pegar a pandemia. Você tem dúvida do papel social da Fiocruz? Então retroage 2 anos e pega os 2 últimos anos de atividade que você vai ver. Quando você terminar, você vai levantar e vai bater palma para o papel da Fiocruz. E para o IBGE também. A gente mora num país onde as pessoas reclamam que responde censo. Aí depois reclama que não tem vacina. Como é que o poder público vai comprar vacina se ele não tiver noção de quantos idosos tem, quantas crianças tem? Para isso precisa de censo, mano. Responder censo é chatão. Chatão é ficar sem vacina porque o poder público não sabia exatamente quantas pessoas tinham que ser contempladas. Como é que tu vai fazer um calendário se tu não sabe nem quantas pessoas tem na cidade? Entendem? Olha a importância do trabalho como o trabalho, por exemplo, do IBGE, cara. Olha a importância. Vou responder o censo e você já reclamou? Você fala assim, não, eu já reclamei, mas agora eu já entendi por que vocês estão aqui. E eu respondo com o maior prazer. Senta e ajuda o colega lá. Então, queridos, essa descentralização, ela está diretamente relacionada a essas entidades administrativas aqui, essa aqui que eu estou exemplificando. E elas são criadas com fins específicos. Autarquia, atividade típica de Estado. Fundação pública, atividade de interesse público, geralmente com fim social. Empresas públicas e sociedade de economia mista. Essas sim. Essas duas ou prestam serviço público ou desempenham atividade o quê? Econômica. Essas podem. Agora, fundação pública não pode desempenhar atividade mercantil. Pô, se fundação pública fosse criada para desempenhar atividade mercantil, a Fiocruz tinha a chance de ficar bilionária, não tinha? Trabalhando em cima da vacina. Não é isso. O papel da Fiocruz é outro, fim social. A pesquisa em cima disso tudo. Por isso, olha a importância. Quem não sabia do papel de importância da Fiocruz, eu acho que esses últimos 2 anos já acabaram mostrando. Acho que agora você já sabe, né? O papel. Então, pessoal, tá aqui. Uma entidade administrativa que nasce com especialização de fins e atividade. Empresa pública e sociedade de economia mista, essas podem ou prestar serviço público ou desempenhar atividade econômica. Essas duas não vão ser criadas para desempenhar atividade econômica. O INSS exige para quê? Para vender plano de previdência para você? Claro que não, é para cuidar da seguridade social. Tá claro isso? Beleza? Então, quando elas são criadas, você precisa, obviamente, definir a especialização dessas atividades. Não à toa, o princípio que fundamenta o processo de descentralização é esse aqui. O princípio da especialidade. Eu vi uma questão de prova recente, eu não lembro que prova que foi, montando alguns materiais para aulas de exercícios, né? Não especificamente aqui eu estou trabalhando teoria, mas, embora em cima de algumas questões, mas montando um material para exercício, eu peguei uma prova, eu não lembro que prova que foi agora, essa semana que eu estava baixando algumas provas, e peguei uma prova do CESP, que tinha um item de certo e errado 2021 que dizia assim, mais ou menos assim, que as entidades da indireta não eram criadas com finalidades genéricas por causa do princípio da especialidade. Pô, acabei de falar isso aqui. E eu sempre falo isso, eu não estou falando isso por causa da questão. Quem já assistiu essa aula aqui sabe que eu sempre falo disso aqui. Aí, ó, bingo. Sabe por quê? Porque às vezes quando o cara vai estudar direto e indireta, ele fica só preocupado em saber sobre as entidades da indireta e não para pensar nesse processo. Aí cai em 2021 na prova do CESP. Banca de vocês. Olha que interessante. Que as entidades da indireta, quando são criadas, não são criadas para finalidade genérica, são fins específicos. Isso em função do princípio da especialidade. Certíssimo. É isso. Especialização de fins e atividade. Agora, se uma coisa está aqui e você descentraliza para cá, se uma coisa é sua e você dá para alguém, doa a alguém, empresta a alguém, o mínimo que você tem que fazer é acompanhar para saber como é que a pessoa está utilizando, se está gostando, se está tudo bem. Se você descentraliza a atribuição, tem ou não tem que realizar controle? Tem que realizar. Mota, mas controle? A direta realiza controle sobre a indireta? Realiza. Eu pergunto, se a atribuição estava aqui e descentralizou para cá, o mínimo que tem que acontecer é ou não é esse aqui, realizar controle sobre a atividade desempenhada por aquele que está lá do outro lado? Sim, aqui, ó, controle. Mas para saber a natureza desse controle, você precisa saber a relação que existe entre eles. A minha pergunta é, hierarquia? Seria hierarquia se a relação entre eles fosse o quê? Vertical. Sabe o que você vai anotar desse tamanho no seu caderno? Não há hierarquia entre a administração direta e a indireta. Anota isso desse tamanho.
Não há hierarquia entre a administração direta e a indireta. Anota isso gigante no seu caderno. Anota isso no seu caderno. Não há hierarquia entre a administração direta e a indireta. Anotamos? Não há. Se você colocar na prova que uma autarquia está subordinada ao ministério, você errou a questão. Você errou a questão. Está errado. Não tem hierarquia entre a direta e a indireta. Não há. Ué, então não tem relação nenhuma, Mota? Eu não falei isso? Eu falei que não tem hierarquia. Relação existe. E a relação é de vinculação. E a pergunta é, se não tem hierarquia, vai controlar o quê? Se não tem hierarquia, vai controlar o quê? Não tem hierarquia, você precisa... Tá, tudo bem, não tem hierarquia. Mas você precisa realizar controle para saber se a entidade está cumprindo os seus fins. Então é um controle dos fins. Um controle dos fins. Um controle fins analítico. Ó, o controle dos fins é um controle fins analítico. O controle que a direta realiza sobre a indireta não está pautado em hierarquia, ele está pautado em subordinação. Por isso o controle é finalístico. E esse controle finalístico está pautado num princípio, mais um, Mota, sim, no princípio da tutela. Ah, é aquela autotutela. Eu não falei autotutela. Autotutela é cuidar de si próprio. Aqui é a direta realizando o controle sobre a indireta. Então é tutela. Aqui, ó. Tutela ou controle. Meus amores, tutela ou controle. Olha o controle finalístico aparecendo aqui. Ah, mas isso, Mota, direto e indireto é fácil. Mas eu já falei para vocês que na dinâmica desse trabalho aqui a gente está dialogando com outros assuntos. Controle cai ou não cai na prova de vocês? Existem diversas classificações de controle. Uma delas leva em consideração exatamente a diferença entre controle hierárquico e controle finalístico. Olha para o quadro e responde para mim. Vou até sair da frente aqui para a galera de casa enxergar. O controle que a direta realiza sobre a indireta é um controle o quê? Hierárquico? É um controle o quê? Baseado numa relação de hierarquia ou de vinculação? De vinculação. Essa questão não pode ser de controle? Não precisa ser de direta e indireta. Isso cai em controle, cara. E controle cai para vocês. A chance de cair isso na prova é muito grande. Porque cai tanto direto quanto controle na tua prova. Isso aqui pode ser uma questão. Quantas questões de prova, pessoal que é assinante de site de questões, eu que já vem estudando há um tempo, quantas questões de prova do CEP vocês já não viram sobre isso aqui? Ó, se a plateia do Silvio Santos estivesse aqui, diria assim, ó. Não é verdade? Quem vê Silvio Santos sabe o que eu estou falando. Não vê Silvio Santos, é coisa de velho, eu vejo. Até aqui, todo mundo comigo? Então, queridos, ó, assim, ó, de questão. Então, vinculação é a relação entre elas, não é hierarquia. Se existe vinculação, tem que ter controle para saber se ela está cumprindo os seus fins. Controle finalístico da direta sobre a indireta. Aqui a gente já está em controle, princípio da tutela ou do controle. Agora, a distribuição de competência não acontece só entre elas, também acontece dentro delas. Aqui, ó. Se a presidência da República resolve criar um ministério, vamos criar um ministério nisso daí, ó. Pergunto, isso é o quê? É criação de quê? De entidade? Não. O que está nascendo ali? Então isso é o quê? Descentralização? Isso é o quê? Desconcentração. Como é que é o nome, Mota? Desconcentração. E a desconcentração acontece entre órgãos. Pô, Mota, eu tenho o maior medo de confundir essa desconcentralização, sabia? Ah, tu já confundiu, criatura? Já misturou tudo? Tu fez uma salada? Tu fez uma vitamina? Tu misturou tudo, cara? Tu misturou desconcentração com descentralização, criatura? Não é isso, não. Não é desconcentralização, meu filho. Desconcentralização, não. Isso é uma metamorfose entre os dois. A pergunta é, isso aqui é distribuição de competência o quê? Internamente ou entre entidades? Internamente nós temos... Então, se você tem um ministério e esse ministério se desmembra em dois ministérios, qual é o nome disso? Desconcentração. Agora, se a União cria uma autarquia, por exemplo, para desempenhar uma atividade típica, isso é o quê? Descentralização. Tá claro isso até aqui? Então, existe diferença entre elas. Outro detalhe é que a desconcentração não acontece só dentro da direta. É possível que dentro de uma entidade da indireta você também tenha. É curioso isso, né? Imagina que isso aqui, por exemplo, é uma autarquia.
Eu costumo dar o exemplo de universidades. Imagina uma universidade federal. Algumas são autarquias, outras fundações públicas. Imagina uma universidade. Lá no topo você tem a reitoria, uma unidade interna. Aí aqui você tem um departamento de graduação, aqui um departamento de pós-graduação e vários departamentos. Vamos imaginar que não exista até então um departamento, sei lá, de graduação na área da saúde. E eles criaram um. Eu pergunto, esse departamento que nasceu, isso é o quê? Descentralização? Não. Não é uma nova unidade interna? Isso é o quê? Desconcentração. Tá claro isso? Então, a desconcentração pode acontecer dentro de entidades, seja da direta, seja da indireta. Aqui, no Power Hand aqui comigo. Centralizado, descentralizado. Concentrado, desconcentrado. Tá claro? Então, centralização, desconcentralização, não. Tô falando o que acontece, tu acha que não? Tô falando, Jesus, me ajuda. Senhor, vamos de novo. Calma, respira. Tá tudo bem? Hortência. Foi? Beleza. De novo. Concentrou. Isso, agora sim. Tá joia até aqui? Joia. Então, na hora da prova... É isso. Depois da aula de Atos, você... O tunk-nunk. Na hora de licitação... Tomada. Quem já estudou sabe o que eu tô falando. Tomada de preço, que até o terceiro dia anterior, né? Tomada de preço. Queridos, até aqui todo mundo comigo? Eu quero vocês assim no dia da prova. Chegar no dia da prova, eu pensei, estudou, cara? Estudei, tô vendo. Ainda bem que não tem psicotécnico na prova, hein? Ó, meus amigos, até aqui tá todo mundo comigo? Joia! Isso aqui que tá no quadro já responde questão. Ah, não é possível, Mota. Então pega a folhinha que eu quero te mostrar. Vamos! Pega a questão número 6. Ó, quem acertar a número 6, não faz mais que obrigação, tem que acertar mesmo. Quer o quê? Prêmio? Tu quer prêmio, meu filho? O prêmio é passar na prova. Número 6. Olha 6. A administração pública indireta é composta por órgãos e agentes que, no âmbito federal, constituem serviços integrados na estrutura administrativa da Presidência da República e dos ministérios. Essa é a número 6. Está certo ou errada? Errada por quê? Porque serviços integrados na estrutura da Presidência, ministérios, ele integra a administração o quê? O que ele falou aí? Pra quê? Ah, o cara não vai botar assim, na minha prova não vai cair desse jeito. Ah, você é exclusivão. Tua prova vai ser preparada especialmente. Vamos derrubá-lo daqui? Não, meu filho, pode cair na prova desse jeito. E não pode perder questão assim. É o tipo de questão que não pode perder. Lembrando uma coisa, a prova de vocês é de múltipla escolha. Mas a grande maioria de provas do CESP são de certo e errado, pode reparar. E tenho testemunhas aqui na sala. Desde o início da preparação, quando escolher a banca e definir o modelo de prova, eu estou dizendo. Tenho testemunhas aqui na sala. Não subestime as questões de certo e errado. Então, eu não estou falando isso desde o início. E, aliás, eu já provei isso. para vocês. Isso em 2021 já aconteceu. Teve item de certo e errado que em outra prova, no mesmo ano, uma outra prova para um outro órgão, era uma das alternativas de múltipla escolha e algumas delas, em alguns casos, era o gabarito, era a resposta da questão. Ah, não, se a prova é de múltipla escolha, só vou fazer questão de múltipla escolha. Então, tu vai perder 70% das questões da banca. Não faça isso. Às vezes, você responde 5 itens de certo e errado. Aqueles 5 são as 5 opções da prova que tu vai fazer. E pode ser o gabarito da questão. Então, não subestima, não. Faz prova de tudo que é jeito. Mesmo sabendo que no dia da tua prova vai ser de múltipla escolha. Vá preparado para isso, claro. Ok? Número 6. O item está errado. Tchau, meu amor. Vai com Deus. Nada, eu que agradeço o carinho e a presença. Até aqui, todo mundo comigo? Legal. Seguiu. Agora tem um detalhe. Às vezes, a questão, ela não se prende apenas em quem está na direta, quem está na indireta. Pode ser que a questão venha especificamente sobre esses fenômenos que a gente falou aqui. Quer ver um exemplo? Pega para mim, por favor, depois a gente volta, a questão número 8. Pega o número 8 aí. Olha só o número 8.